Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar sobre uma das principais revoltas do período regencial, a Guerra Farroupilha. Vamos ao vídeo. O que foi a Guerra Farroupilha, conhecida como a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, foi um conflito regional contrário ao Império Brasileiro e de caráter republicano. O local de contextualização dos conflitos será o Rio Grande do Sul, e isso vai se dar entre outubro de 1835 e março de 1845. O contexto. Na primeira metade do século XIX, o Rio Grande do Sul tem como atividade econômica principal a pecuária, e essa atividade econômica se desenvolvia na região central do estado, na Campanha Gaúcha, como assim foi conhecido. Era essa região onde se encontravam as grandes fazendas, ou estâncias, daí onde se produzia carne, sebo, couro, e que eram, a partir de lá, vendidas para todo o Brasil. O que eram a carne de charque? Os grandes centros urbanos gaúchos que ficavam próximos ao litoral se dedicavam à produção do charque. As charqueadas eram uma carne seca e salgada, considerada na época comida de escravos. Esta era quase toda vendida para o norte, nordeste, onde haviam normalmente as grandes áreas de cultivo de açúcar, café, algodão, tabaco, de mão de obra escrava. A insatisfação dos estancieiros e charqueadores. Estancieiros e charqueadores estavam, portanto, insatisfeitos com os altos impostos cobrados por seus produtos, e eles alegavam que, em razão da alta tributação, o charque gaúcho tornava-se mais caro do que o charque oferecido pelos seus principais concorrentes na região, que eram os produtores no Uruguai e na Argentina. A nomeação do presidente e a criação de mais impostos. A situação vai piorar a partir de 1834, quando a regência vai nomear Antônio Rodrigues Fernandes Braga, ligado aos conservadores, para a presidência da província do Rio Grande do Sul. Seguindo ordens do governo regencial, o novo presidente vai criar novos impostos, inclusive sobre as propriedades estancieiras, sobre as propriedades rurais. E também ele se dedica à criação de uma nova força militar para fazer frente às milícias dos chefes locais. O início da Revolta Farroupilha de 1835. Na noite de 19 de setembro de 1835, o estancieiro Bento Gonçalves, comandante da Guarda Nacional Gaúcha, e ligado aos liberais exaltados, ou aos farroupilhas, eles vão invadir a cidade de Porto Alegre e vão expulsar o presidente e dão posse ao vice, o liberal Pereira Ribeiro. O apoio à revolta dos estancieiros. Apoiados pela elite estancieira, o movimento Farroupilha conquista a adesão também das camadas médias urbanas e de setores do exército. A proclamação da República Rio-Grandense em 1836. Da capital para o interior da província, a revolta se espalha, e em 1836 os revoltosos vão proclamar a República Rio-Grandense. A revolta em Santa Catarina. Em seguida, os farrapos voltam-se para Santa Catarina, onde os rebeldes comandados por Davi Canabarro e pelo italiano Giuseppe Garibaldi conquistaram Laguna em julho de 1839. Lá proclamaram a República Catarinense. E em novembro de 1839, as tropas imperiais expulsam os revolucionários da região de Laguna e dá-se início, portanto, ao declínio da República Rio-Grandense. As dificuldades e as contradições dentro da revolta dos farroupilhas. Muitos eram contrários a se separar do Brasil. Militarmente, eles estavam inferiorizados em relação às tropas imperiais. As estâncias estavam despovoadas e os recursos eram poucos. A nomeação de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 1842. Em novembro de 42, Dom Pedro II vai nomear o Marechal de Campo, Luiz Alves de Lima e Silva, para a presidência da província e para o comando das tropas imperiais no Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que Luiz de Lima e Silva ficaria conhecido como o Duque de Caxias depois de derrotar a revolta da Balaiada no Maranhão, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal sobre este assunto. As habilidades do novo presidente Luiz Alves de Lima e Silva. Ele tanto vai se utilizar das armas quanto das negociações políticas entre os grupos políticos e econômicos fortes envolvidos na Guerra dos Farrapos. Em 1845, finalmente, ele consegue chegar a um acordo e os rebeldes põem fim ao conflito. O fim da Guerra dos Farrapos, em 1845.
Interessado em atrair as elites gaúchas para a base do governo imperial, Caxias atende boa parte de suas reivindicações, né? E assim, ao charque estrangeiro foi atribuído uma taxação de 25%, os estancieiros envolvidos nos conflitos da Revolução foram anistiados, os oficiais republicanos acabaram por ser reincorporados ao exército imperial, e o Rio Grande do Sul teve o direito de indicar o próximo presidente da província, onde Duque de Caxias foi escolhido. Ok? Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.